Opa, como vai? Tudo certo? Bom, nessa aula então, a gente vai salvar o nome do jogador do banco de dados a partir do input, né? Ali na tela de nome, né, que o jogador ele insere o seu nome e esse nome tem que ser salvo no banco de dados, tá? Bom, deixa eu abrir a aplicação, tá? Deixa eu executar ela aqui, ó. Botão direito, Run as Java Application, né? No método main. E deixa eu esperar aqui. Bom, perceba, né, que se eu clicar em jogar, vamos conhecer agora o nosso participante. Aqui eu coloco o nome do jogador, só que quando eu clico em começar, ele não está salvando no banco de dados. Ó, vou clicar aqui, ó, começar. Vai começar o show do milhão. Ele me joga ali então para a tela de layout principal, reproduz aí o áudio do Silvio Santos, da voz do Silvio Santos. Porém, deixa eu fechar a aplicação. Se eu abrir aqui meu banco de dados, perceba, deixa eu vir aqui na tabela de jogadores, ó, navegar dados, tá? Tô aqui no DB Browser, a gente já viu isso aqui em outras aulas. Olha só a tabela de jogador, se eu dar um refresh aqui, ó, perceba, não salvou, né? Porque a gente não fez essa rotina, de fato, de salvar. Bom, então eu vou abrir aqui o Eclipse novamente e a gente vai fazer isso, tá? Bom, basicamente, pessoal, a gente vai ter que trabalhar com o controller layout nome e deixa eu abrir aqui a view fxml de layout tela nome, tá? Bom, então o que a gente vai precisar? Aqui no nosso controller, primeira coisa, né, para mim salvar o jogador, eu preciso de uma instância do serviço, né, porque lembre aí, nas aulas passadas, que a gente então criou uma camada de serviço para jogador e para pergunta, para a gente não trabalhar com o DAO diretamente aqui no nosso controller, tá? Então, a partir da minha camada de serviço de jogador, eu tenho que chamar o método de adicionar o jogador. Bom, então para fazer isso, eu vou instanciar aqui o meu serviço, tá, de jogador. Tá? Como que eu vou fazer isso, né? Bom, eu vou colocar aqui, ó, um atributo privado, tá, private. Vou colocar aqui, ó, jogador service. Vou chamar ele de service, tá? Vou declarar o atributo dele aqui. Agora, no meu construtor, eu vou criar um construtor aqui do controller layout tela nome. E aqui no meu construtor eu vou instanciar o meu serviço, tá? Porque aqui eu só declarei ele, tá? Aqui ele está nulo, né? Então, quando o meu controller ali for inicializado, eu vou pegar o service, então igual a new jogador service. Agora, quando o meu controller for instanciado, né? Eu vou ter agora uma instância aí do nosso serviço, tá? De jogador. Bom, agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um método privado aqui no nosso controller layout tela nome para a gente salvar o jogador, tá? Para ficar mais organizado, para mim não deixar essa lógica aí desencapsulada aqui no método do start game, tá? Porque o jogador vai ser salvo a partir do momento que a gente clicar ali no botão de começar o jogo e aquele botão executa o método start game, tá? Então aqui nesse método que vai ser feito aí a persistência do jogador, tá? Bom, então eu vou criar um método aqui, privado, chamado private. Ele é um boolean, tá? Ele vai retornar um true ou false. Daqui a pouco você vai ver o porquê. Vou colocar salvar jogador. Aqui eu vou colocar o atributo, uma variável, na verdade, né? Nome, onde eu vou passar o nome do jogador que a gente vai recuperar lá do campo do input, né? Da nossa tela. Bom, então como que eu faço então para instanciar para mim salvar um jogador? Bom, então eu vou ter que aqui instanciar um jogador, ó, jogador é igual a new jogador. E aí, pessoal, como que eu posso fazer? Eu posso setar aqui direto a jogador.setNome passando o nome do jogador, que eu vou receber aqui no parâmetro desse método. Ou então eu posso criar aqui um construtor novo dentro do jogador que recebe o nome, tá? A gente não tem esse construtor ainda. Então, para ficar mais enxuto o nosso código, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou criar um novo construtor,
Vou criar um construtor novo. Vou até copiar esse construtor aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui embaixo, ó, e vou deixar só o nome. Então a gente agora tem um construtor, ó, que só recebe o nome. Então agora eu posso, ó, vou pressionar aqui Ctrl S para salvar. Então aqui eu posso passar o nome direto agora, ó. Não preciso mais fazer esse set nome, tá? Vai ficar mais enxuto. Bom, agora o que eu tenho que fazer, né? Eu preciso pegar, chamar o meu serviço, ó, service.adicionar e passar o jogador para ser adicionado. Bom, só que esse método ele retorna um boolean. Só que o nosso método adicionar, ele retorna também um boolean, né? Então, exatamente o retorno desse método que a gente vai precisar. Então, eu vou colocar aqui, ó, return service.adicionar. Perceba, se o jogador for adicionado, eu vou receber aqui um true. Mas se não for adicionado, eu vou receber um false, né? Então, através do retorno do método true ou false, eu vou saber se o jogador de fato foi adicionado no banco ou não. Bom, a gente precisa agora, pessoal, recuperar, tá, o valor que o usuário vai digitar lá na caixa de texto, né? Quando ele vai digitar o nome do jogador na tela. Como que a gente faz isso então? Bom, perceba, pessoal, que aqui, ó, no nosso layout, ó, a gente tem aqui essa tag, tá, ó, JFX Text Field, exatamente esse componente aqui, ó, que o usuário vai utilizar para digitar o nome, tá, do jogador, ó, digite aqui, ó, digite seu nome aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um atributo desse tipo aqui, ó, JFX Text Field, lá no nosso controller, tá? Então, ó, eu vou até copiar ele, ó, vou selecionar ele aqui, ó, Ctrl C, eu vou vir aqui no controller, tá? E vou colocar aqui abaixo do meu service, ó, vou colocar ele aqui, ó, Ctrl V, tá? Vou colocar ele aqui como private e vou dar o nome para ele de nome, tá? Basicamente vai ser o nome do jogador. Aí ele pede para me importar, então eu vou colocar o mouse aqui, ó, em cima, ó, e tá aqui o import, ó, import JFX Text Field do pacote com.jfenix.controls. Então eu vou clicar aqui, ó, ele importou para mim, tá? Bom, aí, pessoal, para mim fazer referência, né, a esse componente aqui, ó, eu preciso utilizar a annotation fxml para mim fazer esse bind, tá? Só que também eu preciso, aqui no meu componente, né, de um fx:/id. Ó, se eu pressionar aqui agora Ctrl espaço, ó, ele já até coloca para mim aqui, ó, nome, porque é o único atributo que eu tenho aqui com fxml, ó, com a anotação aqui. Então ele reconheceu que é o único atributo e já colocou lá para mim, tá? Então eu preciso fazer esse esquema aqui, ó. O nome do atributo, né, tem que ser o mesmo nome que vai aqui, ó, nesse fxid, e eu preciso da anotação fxml aqui. Bom, então agora eu consigo recuperar, vou salvar, tá, Ctrl S aqui, agora eu consigo recuperar o nome do jogador, o nome que ele digita, tá? Então como é que eu vou fazer? Aqui no meu Start Game, eu vou criar aqui, pessoal, uma variável chamada jogador salvo, tá? Que depois a gente vai atribuir a ela o resultado, o retorno, tá? Desse método de salvar jogador. Então, ó, vou criar aqui, ó, boolean, vou colocar assim, ó, jogador salvo. Eu vou inicializar ela como false, tá? Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o usuário digitou o nome, tá? Porque se ele não digitou o nome, se ele clicar lá em começar o jogo e não digitou o nome, eu vou apresentar uma mensagem, né, dizendo que ele tem que digitar o nome. Então, eu vou aqui, ó, criar um bloco if, eu vou colocar aqui, ó, eu vou recuperar o nome.getText, tá? É assim que eu recupero o que o usuário digitou lá no campo nome, com esse método getText, a partir aqui do meu atributo, tá? Ponto isEmpty, porque esse getText é uma string, tá? Então, dentro da string, né, eu tenho aí o isEmpty, que ele me fala se a string está vazia.
Só que eu vou verificar aqui se a string não está vazia. Então, eu vou colocar aqui um operador de negação, né? Um ponto de exclamação aqui. Ou seja, se o usuário digitou, né, de fato o nome, ou seja, se o campo não está vazio, eu vou chamar aqui, ó, a variável jogador salvo, que eu criei aqui em cima, e vou atribuir a ela o valor do nosso método salvar jogador, que eu criei aqui embaixo, que retorna um booleano, exatamente o que eu quero. E o nome do jogador, eu obtenho a partir do nome.getText, que é o nome que o usuário digitou lá na tela. Bom, ok, mas e se caso o jogador clicar lá em começar o jogo, né, e o nome estiver vazio, o campo nome estiver vazio, ele não digitou nada, né? Então eu vou colocar aqui um else. Se o campo estiver vazio, aí eu vou chamar aqui a nossa classe JOptionPane, que você já viu lá na aula de perguntas DAO, né? E vou chamar aqui o método show message dialog, tá? Aí eu vou passar aqui um new JFrame, que a gente não tem nenhum componente aí que a gente vai utilizar personalizado, né, para essa mensagem. Aqui eu vou colocar a mensagem, eu vou colocar assim, ó, informe o nome do jogador. Aqui eu vou passar aqui um texto de título, atenção, e aqui eu vou passar JOptionPane.information message, tá? Que é basicamente o nível, o level, aí, o tipo da mensagem, que é uma mensagem informativa, tá? Bom, agora, pessoal, eu tenho essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui, ó, para mim mudar para a tela de layout principal e chamar aqui o método changeVoice, né, para reproduzir aqui, ó, vai começar o show do milhão, né? Ou seja, eu vou para a tela de layout inicial e o Silvio Santos fala, ó, vai começar o jogo, né? Vai começar o show do milhão. Isso só pode ser feito se o nome do jogador for salvo no banco de dados, tá? Daí eu tenho certeza que o jogador foi salvo, agora eu posso começar o jogo. Então, eu vou verificar aqui, ó, if jogador salvo, né? Ou seja, se o jogador salvo for true. É por isso que eu criei essa variável aqui, ó, e atribuir a ela o resultado do salvar jogador. Porque se o jogador for salvo, esse método vai retornar para mim um true. Aí eu sei que aqui, ó, meu jogador está salvo. Então, se jogador salvo, se retornar true, então eu executo essas linhas aqui, ó. Aí eu tiro elas daqui e eu coloco dentro do bloco if, tá? Agora, se o jogador não for salvo, então eu não vou reproduzir a voz do Silvio Santos, dizendo que começou o jogo, e nem vou mudar para a tela de layout principal. Eu vou manter na mesma tela de layout nome, tá? Mas repare, ó, essa variável ela só vai ser true se eu cair nesse bloco if, e eu só caio aqui nesse bloco if se caso o usuário digitar o nome, tá? Então eu tenho essa garantia, né? Eu só vou iniciar o jogo, chamar ali a voz do Silvio Santos, mudar na tela, né? Salvar o jogador, se de fato o usuário digitar o nome dele ali no campo antes de clicar em começar, tá? Se ele não digitar nada, vai aparecer essa mensagem de texto para ele aqui, ó, tá bom? Dizendo para ele informar o nome, tá? Bom, então pessoal, basicamente é isso. Vamos fazer um teste então, tá? Deixa eu salvar aqui, ó. Vou salvar também o layout tela nome. Não esqueça de salvar o layout tela nome com fxid nome, tá? Não esqueça. Bom, tudo salvo então. Eu vou abrir aqui a classe de application e vou iniciar o jogo, tá? Método main, botão direito, run as, Java application, tá? Bom, então vamos lá, ó. Vou clicar aqui em jogar. Vamos conhecer agora o nosso participante. E eu vou digitar o meu nome, pessoal. Antes eu vou abrir o banco de dados. Ó, repare, eu vou dar um refresh, ó, não tem nada, nenhum registro no meu banco. Eu vou digitar o meu nome, ó. Tadeu. Vou clicar em começar. Aliás, vou fazer um teste antes, tá? Ó, eu não vou digitar nada. Eu vou clicar em começar. Ó, informe o nome do jogador, tá vendo? De fato,
deu certo nessa lógica, tá? Eu preciso, de fato, informar o nome, ó. Ó, se eu colocar alguma coisa que é apagar, clicar em começar, ó, informe o nome. Então, de fato, eu preciso informar. Então, vou colocar aqui Tadeu. Se eu clicar em começar agora, opa, deu um errinho aqui. Vamos ver o que é. Pessoal, tá dando esse erro aqui, ó, tá estourando no pointer exception, tá? Porque a gente, aqui no nosso controller, tá? A gente utilizou um construtor aqui, ó. A gente utilizou esse construtor, esse daqui, ó, tá? Passando o nome, tá? Só que nesse caso, a gente não está iniciando aqui, ó, a pontuação, tá? Os outros atributos aqui que a gente tem no construtor vazio, tá? Bom, isso é um problema para a gente, porque a gente precisa, então, a gente não pode passar nulo lá na pontuação do jogador, né? Deixa eu abrir aqui o banco de dados, ó. Eu tenho aqui ID, nome e pontuação, né? A pontuação eu não posso passar nulo, tem que passar pelo menos 0, porque o jogador ele vai começar aí com 0 pontos, né? Então, aqui no nosso construtor, ó, eu vou colocar também a linha e pontuação, tá? A linha depois a gente vai entender mais para frente o que é, tá? E o nome, então vou setar aqui o nome, tá? Em vez de colocar nome como vazio, eu vou colocar esses outros atributos, tá? Como inicializando eles também, né? Como então a linha 0 e a pontuação 0, tá? Então eu vou limpar aqui o console, ó, vou salvar e vou iniciar novamente a aplicação, tá? Agora com, além do nome, né? Aqui no nosso construtor de nome, tá? O nome aqui informado por parâmetro, tá? Que eu pego lá do nosso input, da tela de nome. A linha e pontuação também vai começar com 0, tá? E não mais nulo, né? Porque como eu não tinha inicializado eles estavam simplesmente indo nulos lá para o banco de dados, tá? Então, deixa eu iniciar novamente, ó. Vamos fazer mais um teste, né? Ó, jogar. Vamos conhecer agora o nosso Vou colocar aqui participante. meu nome, ó, Tadeu, e começar. Vai começar o show do milhão. Pronto, ó, não deu erro mais. Agora, se eu vir aqui no banco de dados, ó, dar um refresh, tá aqui, ó. Tadeu foi adicionado no banco, ó, pontuação 0, né? Agora ele conseguiu inserir aqui, ó, o 0, antes ele estava passando nulo, né? Então estava dando erro. E o ID, pessoal, ele começou como 5. Você se lembra que nas aulas passadas, né, nos módulos iniciais, a gente fez alguns testes de inserts ali manuais, né, com o método main. Então, a sequência, né, o sequence do SQLite foi sendo incrementado, tá? Como é que eu faço para arrumar isso daqui então, tá? Ó, eu vou apagar esse registro aqui, ó, do meu nome, tá? Eu vou salvar. Bom, a gente tem aqui, pessoal, ó, o SQLite sequence, tá? Isso aqui não foi a gente que criou, é o próprio SQLite que criou pra gente. E tem aqui a sequência, ó, atual do jogador e da perguntas, tá? Então, eu posso mudar isso aqui, ó. Posso colocar a sequência atual do jogador. Ó, posso vir aqui, ó. Clico 2 vezes. E aqui eu coloco como 0 e aplicar. Mesma coisa aqui no perguntas, ó. Já vou zerar o perguntas também, a sequência deles, ó, dele, ó. Clico 2 vezes e coloco 0 e aplicar. Então, ó, agora tá zerada a sequência. Eu vou pressionar aqui Ctrl S para salvar. Deixa eu parar aqui o meu jogo. Ó, parei o jogo, tá? Deixa eu dar um refresh. Ó, então tá zerado, tá? Eu vou iniciar novamente aqui o jogo e adicionar um jogador novamente, tá? Vamos fazer um teste, ó, botão direito, Run as Java Application, tá? Vamos ver se deu certo ali. É a nossa sequence zerada, tá? Ó, vou clicar aqui em jogar. Vamos conhecer agora o nosso Ó, vou colocar participante. aqui, ó, Tadeu e começar. Vai começar o show do milhão. Se eu abrir o banco de dados agora, ó, aqui, ó, na sequence, ó, perceba que a minha sequence de jogador agora é 1. Se eu vir na tabela de jogador, dar um refresh, nem precisa dar um refresh, né? Quando eu carrego ele já dá um refresh, ó. Tá aqui, ó, é de 1, nome Tadeu, pontuação 0. Exatamente o que a gente fez aqui, ó,
no construtor, né? O nome que a gente pega, a gente passa aqui no parâmetro construtor, que a gente pega lá do input, né, da caixa de texto, lá da tela de nome, e a pontuação começando como 0, tá? Desse jeito aí a gente não tem problema de null pointer exception, né? Então, pessoal, é isso, né? Objetivo cumprido, né? Agora a gente está salvando o nome do jogador quando a gente inicia o jogo, né? Digita o nome dele. Tá salvando certinho no banco de dados, né? Conferido aqui. E até a nossa próxima aula.